partir de agora, as mensagens também são gravadas, tá? Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo, mas. Apareceu. Uhum. Apareceu. Certo? Apareceu. Ai, que mapa mental Ó, lindo! pois é, eu copiei ele do Brasil Escola. É, eu quero que vocês agora, todo mundo coloque aí o nome no chat, por favor, o nome e a sua turma, tá? Para ficar gravado. Para depois, quem não conseguir preencher o Google Formulários, já está salvo. Eu coloquei esse mapa mental aí para falar para vocês. Vocês viram a atividade que eu deixei essa semana? Ou ninguém viu Sim, ainda? eu vi. Só que eu não fiz ainda. Pois Sério, oi, quem? A eu vi atividade e eu dessa já semana. fiz. Só que eu fiquei Ah, meio em que legal. dúvida. É pra Então, postar ou é pra te mandar? não posta ainda não, porque é o seguinte, a tarefa quem lembra? É fazer o mapa mental e mandar esse mapa para um amigo que não está participando das aulas, que está desanimado, que não está fazendo tarefa, certo? Para Certo. ver se ele anima. É, por causa dessa avaliação diagnóstica, semana que vem vai ser. Semana que vem a gente tem a avaliação diagnóstica da escola, não é? Então a tarefa dessa semana vai repetir semana que vem. Eu vou tentar semana que vem, quem já fez, deixa feito. Eu vou tentar fazer um esquema lá de vocês salvarem num documento específico, porque postar foto na plataforma está sobrecarregando, está deixando ela muito Ô, lenta. professora, quando eu vou Sim, entregar arquivo assim, eu tenho um aplicativo, entendeu? Que tira a foto e vira PDF. Não pode mandar assim, sim. não? É melhor? Pode Então mandar. É vou mandar melhor assim, então. assim, Uhum. Depois Então eu eu vou passo o mandar nome tá? para o pronto, só povo que aí e faz. Oi, quem falou? Mariana. é porque eu mandei o meu em foto, só que eu também tenho esse mesmo aplicativo. Eu não sabia que ficava melhor em PDF, então eu vou te mandar em PDF de Em, volta. em PDF, gente, sempre é melhor porque fica mais leve. Ah, Eu então tá bom. sugeri isso um tempo atrás na reunião, achei que eles falaram que iam fazer uma live com vocês ensinando essas coisas. Não sei o que aconteceu. Eu, Mas, desde o início da enfim, eu pandemia, só vou. entrego o PDF. Tipo, tiro foto e vira e transformo em arquivo. Só faço isso. É bem melhor do que Qual não é a ficar mandando ideia? foto. A ideia eu não especifiquei matéria, cada um pode escolher uma matéria e fazer um mapa mental. Depois eu vou colocar isso tudo num arquivo e disponibilizar para vocês, tá? Para todo mundo ter um tipo para ajudar a estudar. Então eu coloquei um exemplo aqui, na internet tem vários, mas é interessante que cada um faça o seu. Por quê? Quando você faz o seu mapa mental, você faz de acordo com o que você estudou, o que você acha importante, tá? Por isso que eu coloquei esse aqui para vocês verem, né? Esse aqui eu escolhi um de carga elétrica. Aí tem uns ótimos, tem uns feios, tem uns bonitos, vocês acham de todos os jeitos. Aí eu também coloquei lá no arquivo, né, um texto explicando, principalmente para quem tem problema de ver vídeo, não consegue ver o vídeo, lá ele consegue ler, né, como que faz, quem não sabe fazer, para poder fazer. Nós vamos falar hoje de potência e a relação de potência com corrente, tensão, tá? Resistência. Aquilo que alguém perguntou no início da aula, foi a Thaís? Acho que foi. Sobre, né, potência é o quê? Potência é energia sobre tempo, ou seja, é a rapidez com que um trabalho é realizado num determinado intervalo de tempo. No caso da energia elétrica, né, a conversão de energia elétrica em outra energia útil. O que é isso? Você converte energia elétrica em energia térmica, energia luminosa, energia sonora e assim sucessivamente. Potência representada pela letra P, eu coloco um O e o T embaixo, né? Aqui coloquei E de energia, mas em alguns lugares vocês vão achar trabalho, porque trabalho também significa energia. Aquele talzinho, vocês podem achar.
A unidade de medida é joule por segundo, né? Porque trata de trabalho. Ou watt, que é o que vocês encontram muito nos equipamentos, é esse aqui, o watt. Quem ainda não colocou o nome aí na lista, por favor, tá, gente? Coloque. Então, a unidade de potência ela é em homenagem ao James Watt, ele é o inventor da máquina a vapor, né? Ele utilizou que a força, né, para demonstrar a força de sua máquina, ele utilizou a comparação com os cavalos que exerciam a força para mover os moinhos na ausência dos ventos. Aí que surgiu a unidade cavalo-vapor, né? Que era quantos cavalos precisava para girar o moinho, de acordo com a necessidade. Aí, né, na época, ele determinou que o quê? Um cavalo vapor corresponde a 735,5 watts. Existe também a sigla horsepower, né, que é em inglês. Isso aqui também é usado quando eles falam a potência de um motor dos carros, né? Tem várias designações, mas basicamente é o seguinte, é o quanto de trabalho aquele corpo realiza num determinado tempo. Isso que é potência. O significado dela é sempre o mesmo. Aqui, vocês já estudaram lá, que eu passei, vocês assistiram os vídeos, que é a relação, né, de potência com lei de Ohm. Nós temos. Esse aqui ficou agora que eu estou vendo que está um pouco fora de foco, né? Lei de Ohm é o quê? Diferença de potencial, tensão, né? É igual a resistência vezes corrente. Se eu isolar a corrente, eu tenho o quê? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Estão vendo que é a mesma equação? Eu só, aqui, a tensão está isolada, aqui é a corrente. Aí eu peguei que potência é U vezes I. Lá nos vídeos e no livro de vocês, eles demonstram isso. Quem quiser vai lá e dá uma olhadinha, tá? Não vou fazer isso aqui não, porque vocês já viram isso, já foi feito, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa. Aí eu vou ter uma relação de potência com resistência e corrente. Potência é U vezes I, né? Então, se eu substituir o U por R vezes I, que é a tensão, substituir o R vezes I, né? Vezes I, eu vou ter o quê? Que potência é resistência vezes I ao quadrado. Ou, se eu substituir o I, o U dividido por R, aqui, ó, nessa equação aqui, eu vou ter o quê? U ao quadrado sobre R. Quando que eu uso essas duas equações? Naqueles momentos que, por exemplo, aqui, o que eu não tenho? Eu tenho a potência, a resistência e a corrente. Então, eu uso essa equação. Eu não preciso da tensão aqui. Aqui, eu não preciso da corrente. Então, aqui é a relação entre potência e a lei de Ohm, tá? Aí, eu coloquei aqui os exercícios. Bom dia, Luana. Nas instalações residenciais de chuveiros elétricos, costuma-se usar fusíveis ou interruptores de proteção, disjuntores, que desligam automaticamente quando a corrente excede um certo valor pré-escolhido. Qual é o valor do disjuntor, ou seja, o limite de corrente que você escolheria para instalar um chuveiro de 350 watts e 220 volts? O disjuntor, quem lembra da última aula, quando ele é feito para suportar uma determinada corrente. Então, por exemplo, seu disjuntor é de 30 amperes. Se você passar uma corrente acima de 30 amperes, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar. Então, a pergunta do exercício é: qual o valor, né, limite da corrente para esse disjuntor não desarmar? Né? Então, qual disjuntor você vai comprar quando você for instalar um chuveiro com essas características? Aí tem os dados do problema, a potência do chuveiro e a tensão. Ele quer saber o quê? A corrente, né? Então, eu uso a equação potência é tensão vezes corrente.
né? Aí eu isolei a corrente, é igual a potência, o U está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Aqui eu posso substituir direto, né? Porque as unidades de medida estão ok. Corrente, potência, que é 3.500, dividido por 220. Então, a corrente que esse chuveiro vai utilizar é de 15,9 amperes. Aí vem o detalhe. Lá é uma questão objetiva. Não sei se vocês viram, que é um exercício de vestibular, tá? Ah, qual que eu escolho? Aí tá aqui, ó, 15 e 30. Se você escolher um disjuntor de 15 amperes, sendo que o chuveiro vai consumir 15,9, o que vai acontecer? Toda vez que você ligar o chuveiro, utilizando água quente, tudo no máximo, ele vai desligar. Por quê? Passou, gente. Então, qual que vocês têm que marcar? É a letra C. Por que 30 amperes? Se eu colocar aqui, talvez se tivesse um de 20, vocês iriam marcar o de 20. Qualquer disjuntor, o disjuntor tem que ser que tenha uma corrente maior que 15,9. É interessante também que não seja um disjuntor que tenha uma corrente muito alta, tá? Por que ele não pode ter uma corrente muito alta? Porque senão ele perde a função de segurança. Então, no disjuntor, tem que ter uma corrente um pouco só acima do que você vai usar, para justamente proteger, que é a função dele. Alguma pergunta? Posso continuar? Ninguém responde, então vamos lá. Em uma escola de natação, um dos chuveiros elétricos ligado a uma rede de 220 volts consome 1.800 watts de potência. Encontre a intensidade da corrente elétrica que passa pelo chuveiro e a resistência do chuveiro. Aí, aqui, ó, potência 1.800 watts, tensão 220 volts. Observa que aqui, ó, ele não fala que é a tensão. É aqui que entra o detalhe, que vocês têm que saber interpretar o problema. Você tem que saber que isso aqui é tensão por causa do volts. Da mesma forma, aqui ele falou 1.800 watts de potência. Mas se ele não tivesse escrito potência, tem que saber que o watt é a unidade de potência. Por isso que é importante associar a unidade ao significado da grandeza física. Então, eu tenho a tensão, que é 220, a potência, que é 1.800. Ele quer saber a corrente e ele quer saber a resistência. Né? Novamente, eu usei a mesma equação. Potência é diferença de potencial vezes corrente, ou seja, tensão vezes corrente. Substituir, achei a corrente, que é aproximadamente 8,2 amperes. Depois, eu peguei aqui, vocês podem, depois ele quer saber a resistência. Eu usei potência igual U ao quadrado sobre R, mas vocês podem usar a lei de Ohm, que é U igual a R vezes I também, tá? Não é proibido. Eu coloquei essa daqui só para vocês verem. Então, potência é U ao quadrado sobre R, né? Que ela não depende da corrente. A equação, substituí e achei que a resistência desse chuveiro é aproximadamente 27 ohms. Vocês estão vendo que os exercícios e a matemática dessa parte é bem mais fácil que a parte de eletrostática, né? Ela é mais tranquila. Ai, professor, às vezes eu me confundo muito por questão tipo assim, qual equação usar, entendeu? Por Eu tô isso que é importante. Não, pode Fala. falar, professor. Não, fala. O importante é vocês. Lembram que eu fazia testes? Por que eu comecei a fazer testes? Justamente para vocês aprenderem as letrinhas e qual unidade de medida associada. O Eu me mapa perco muito mental pode também ajudar, ou o mapa mental.
Não, tudo bem, professora. Tipo, eu me perco muito na unidade de medida também. Às vezes eu confundo qual usar, mas tipo, eu faço o meu Uma melhor. dica é vocês fazerem aquele resumo que tem a equação, o que significa cada letrinha e qual a Uhum. unidade de medida associada a cada letra. Fazendo isso e tirando os dados do problema, que é uma coisa que eu sempre peço para vocês, que eu sempre recomendo, quando você tira os dados do problema e você sabendo, tendo esse resumo das equações, vocês vão conseguir visualizar com maior facilidade qual equação usar, tá? É só uma Tá. dica. Tentem isso. Agora nós vamos falar de consumo de energia elétrica. Quem gosta de tomar banho quente? Vixe. Deixa eu... Aqui, o que nós vamos falar de consumo? O consumo de energia elétrica é aquele valor que vem lá na conta de energia conhecido como quilowatt-hora. Não sei se vocês já viram. Mas antes, eu coloquei uma conta aqui, depois a gente fala sobre isso. Vamos falar de um consumo em geral. Vocês sabem quais coisas que dependem do consumo? Deixa eu parar aqui a apresentação e depois. Opa, aqui. E depois eu volto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Quem quiser falar, eu consigo ver quem quer falar. O que vocês acham? Qual aparelho que vocês acham que consome mais energia elétrica? O Chuveiro chuveiro, elétrico. acho que é o chuveiro. Qual, Augusto? Chuveiro elétrico. Chuveiro, mas quem tem outras opções? Ar-condicionado. É verdade. Ar-condicionado. Mais que? Ventilador Micro-ondas. também, né, professor? Tem gente que fica o dia todo com o ventilador ligado. Ah, Geladeira, nessa pandemia principalmente. Geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, mas o que vocês falaram? Ventilador, chuveiro também, mais o que? Olha bem, fogão, o fogão de indução ou forno elétrico, né? Também consome. A verdade é o seguinte: quais são os aparelhos que consomem mais energia elétrica? Basicamente, aqueles que convertem energia elétrica em energia térmica. Quem lembra do efeito Joule que eu falei na última aula, né? Aí, quem lembra do ferro de Eu lembro. passar, chapinha de cabelo, quem gosta, secador de Meu Deus. cabelo, ebulidor, né? Chuveiro elétrico. Especialmente mais quem esquenta, né, professora? Luana, tem que colocar assim, coloca o nome e a turma, tá, Luana? Para depois eu anotar a chamada. Que, Carol? São aqueles que mais esquentam, né, professor? Tipo, Tudo, é. tudo Tá. que converte energia elétrica em energia térmica, tá? Basicamente, são os que consomem mais energia. Mas aí tem um detalhe que vocês têm que ficar atentos. Por exemplo, eu tenho um ventilador que ele fica ligado 24 horas e um chuveiro que fica ligado 5 minutos. Então, você vai associar a potência do equipamento ao tempo que ele fica ligado. Não sei se vocês já observaram que todos os equipamentos têm uma etiquetinha que tem o valor da potência, tem o Wzinho, o valor e o Wzinho. Essa é a potência do equipamento. Quanto maior a potência, significa que mais energia elétrica ele vai gastar, mas vai depender do tempo que ele ficar ligado. Por exemplo, o forno elétrico ele consome energia térmica. Mas às vezes, dependendo do forno, depende da configuração que você coloca, ele não fica tanto tempo ligado. Então, ele não vai consumir tanto quanto um outro objeto que a sua potência é menor, mas fica mais tempo ligado.
Então, o consumo de energia, não fala assim, ferro de passar consome muita energia. Consome, mas depende do tempo que você usa. Uma dica no ferro de passar é juntar várias peças de roupa para passar ao mesmo tempo. Se você coloca o ferro para aquecer, né, para passar uma blusa ou uma bermuda, então ele vai consumir energia aquecendo. Aí você passou, desligou. Então, esse tempo porque ele gasta mais energia para aquecer e dentro ele tem um dispositivo, que é um termostato, que ele liga e desliga, ele só mantém a temperatura. Então, para manter a temperatura, ele gasta menos energia do que aquela que ele consumiu para aquecer. Por isso que a recomendação é juntar várias peças de roupa e passar. Não toda vez que você for sair, você vai passar uma peça de roupa. Professor, uma dúvida, né? Sim. No Google Formulário, né, uma questão que eu fiquei, assim, um pouco na dúvida, eu chutei. A questão do micro-ondas, né? Que alguns micro-ondas, quando passa da validade, né? Validade, assim, depois que passa da garantia. Não é recomendado colocar, tipo, tudo em uma tomada só, daqueles T. Porque senão... Por quê? Eu não entendi direito. Não, isso aí ele está falando o seguinte: depois que passa a garantia de qualquer equipamento, quando você. Se ele estragar, você que vai ter que pagar o conserto, não é? Sim, é Gente, isso aí. então, deixa eu peraí que a minha apresentação sumiu. Quando você. O que eu estava falando? Sim. Quando você liga um monte de objetos no mesmo T, o que acontece, gente? Você vai sobrecarregar. Quando você sobrecarrega a rede, ele pode dar um pico e estragar. Então, por isso que ele fala lá, quando terminar a garantia, é só por causa disso, é só um contexto. Ah, Não é, sim. entenderam? Aham, É só um entendi. contexto para dizer que vocês estão. Ixi, Aí voltou, professor. não. Voltou? É. Ah, não, não. Tá aparecendo a gente. Espera aí que eu estou tentando entrar aqui. Não sei por que sumiu a minha apresentação do PowerPoint aqui das opções para eu transmitir para vocês. Deixa eu sair rapidinho e voltar, tá? Não sai daí não que eu apareceu? Voltou? Ótimo. Voltou. Ótimo. Então, aqui, vamos falar de consumo de energia, né? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, vocês têm muita coisa para fazer. Novamente, voltamos lá. Que energia elétrica é o quê? Lembra lá que eu coloquei que potência é energia dividido por tempo? Aí eu isolei energia elétrica. Então, energia elétrica é potência vezes tempo. Lembra que eu falei para vocês que o consumo de energia de um objeto depende da potência e do tempo que ele fica ligado? Então, ó, no cotidiano, quer dizer, o que é o cotidiano para a gente? A nossa conta de energia elétrica, vocês vão achar isso aqui, ó, quilowatt-hora. No sistema internacional, energia dada em joule, né? P é potência, é watt, que é joule dividido por segundo.
no cotidiano é quilowatt-hora, tá? Quilo, quem lembra, é de 1000, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma conta de energia. Quem tiver dúvida, lá no site da EDP, tem várias informações sobre conta de energia, como economizar energia. É bem interessante, é um lugar para vocês darem uma volta de vez em quando. Então, aqui na conta, tem o consumo em quilowatt-hora por mês. É um histórico, né, da sua conta de energia. Aqui tem a leitura atual do medidor, menos a leitura anterior. Então, isso aqui é o consumo que você teve no mês em quilowatt-hora. Isso aqui vai ser multiplicado pela tarifa. E aí você tem a tarifa, né? Essa tarifa aqui, ela varia de acordo com a bandeira. Tem esse negócio de bandeira amarela, vermelha, verde, que é o consumo da família, né? Eu acho que esse mês nem teve bandeira, tá em torno de 0,56, 55 centavos por quilowatt gasto. E aí tem aqui os impostos, que é agregado, né? Aí, que você pode fazer na sua casa para saber se a leitura está certa? Vocês podem desligar todos os disjuntores da casa, desliga o disjuntor e vai lá onde tem o relógio e verifica se ele está contando, né? Se ele for aquele de analógico, tem uma rodinha que gira. Se ele for o digital, os números vão ficar pulando lá. Se você desligou tudo da sua casa, significa que ninguém está consumindo nada. Então, tem que estar tudo paradinho. Se estiver mexendo, né, continuar consumindo, continuar marcando, ou tem algum problema na rede elétrica da sua casa, ou tem um gatinho também na sua rede elétrica. É importante. Então, é uma forma de você verificar. Outra coisa, se você não tem... acha que consumiu, veio um valor acima do que vocês consumiram, é só ir lá fazer a medida, né? Atrás da folhinha, dessa folhinha aqui, tem as instruções, e você manda para Excelsior, né? Vai lá no site da EDP, entra com esse código de instalação e manda os números e pede para eles fazerem uma conferência novamente, que eles fazem, tá? Alguma pergunta? Sim, Jusceia. Fala. E quando tiver que fazer conversão de watt, é watt que se fala, né? Watt, sei lá. Tanto faz. De quando tiver que fazer a conversão de W para Joule, como que faz? Eu já vou falar sobre isso. Tem um exercício assim, né? Já vamos. No livro, tem um valor lá correspondente, que você faz regra de 3. Mas lembrar aquele valor, às vezes, é difícil. Então, vou ensinar vocês a fazerem direto. Espera aí, que já vou passar. Tá. Aqui eu coloquei uns exemplos de alguns aparelhos que consomem, né? Um exemplo, né? Um consumo estimado. Aí o chuveiro elétrico, né? Se ele ficar ligado 32 minutos por dia, mais ou menos o quanto que ele consome. Uma geladeira, a TV. Vocês estão vendo que interessante? Uma geladeira, aqui eles fazem um equipamento médio, tá? Uma geladeira, se ficar ligada 24 horas, consome mais ou menos 56 kW. Uma TV, 5 horas por dia, 30 kW. Estão vendo a diferença? Então, não é que o equipamento consome mais ou menos, depende do tempo que ele fica ligado. A lâmpada, mais ou menos 5 horas por dia, 3,45 kW. Agora, se você tiver 10 lâmpadas, vão ser o quê? 34. Agora, deixa essa lâmpada acesa 24 horas, né? Então, o consumo vai aumentar bastante.
O negócio é colocar gato. Aí alguém vai ter que pagar. Economicamente, economicamente, com todo Eu respeito. não sei, eu não sei se vocês sabem, né? Mas em alguns lugares que tem muitos gatos, né? Que eles não conseguem ter controle, além do risco de choque, né? Eu conheço uma pessoa que o ano passado eles tinham, acho que Domingos Martins, no interior lá. Eles usavam um gato, né, para poder ligar a bomba que joga água na plantação deles. Ele foi desligar o gato e o fio deu uma escorregada e ele morreu eletrocutado. O choque foi tão Meu Deus, grande que teve um corte na barriga dele. meu Então, Deus. essa questão de gato é muito complicado, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. E Aqui tem se gente que é vocês, formado aqui no bairro. Colocar gato. se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muitas histórias, né, de perigos. É muito risco. Tem, às vezes, a empresa, a companhia de energia, eles colocam na entrada desses bairros um sistema que verifica o quanto de energia que entra e o quanto de energia que é paga. E aí, se vamos supor que eles forneceram 100, só 50 pagou, esses 50 vai pagar pelos outros 50, vai ser rateada a conta. Então, é feita esse meio, né, deles garantirem que vão ter, alguém vai ter que pagar essa energia, né? De qualquer forma, quando tem o gato, alguém está pagando. A empresa nunca perde. Ei, Júlia. Ah, Júlia, põe o nome e a turma, tá? Então, muito cuidado com os gatos, tá, gente? Gatinho, só esse de 4 patinhas. Exatamente. Me viu na rua, é só dar oi. Ó, eu vou colocar para vocês agora o seguinte, o formulário aí para vocês preencherem para mim, tá? Antes da gente continuar a aula. Tá aí, ó, formulário, responder rapidinho. A senha é consumo. Rapidinho aí, 2 minutinhos para responder o formulário. Antes de eu continuar a aula. Ó, lembrando, a senha é consumo, letra minúscula, não dá espaço depois. Vocês já estão craque, né, nessa parte? Pronto. Pronto, terminei aqui também. Pode fechar? Foi. Posso mandar fechar? Alguém está perdido aí ainda?
Prontinho? Ó, vou mandar fechar o formulário, hein? Vamos continuar nossa aula aqui. Continua aparecendo o slide aí para vocês? Tá aparecendo. Sim. Joia. Tá aparecendo. Então tá. Uhum. O chuveiro, gente, eu coloquei aqui uma fotinha. É o seguinte. Maior é que eu estou falando de chuveiro, que é uma questão, gente, essa matéria, não sei se vocês já observaram, que é uma que cai muito bastante no Enem, né? Todo ano tem questão. Ô, Júlia, você quer os slides separados ou você quer a gravação? Você pediu aí para disponibilizar os slides? Ah, separado? Você... Hein, Júlia? Depois você me manda um e-mail para eu ter seu e-mail, posso mandar pelo e-mail? Você olha aí no convite que você recebeu, você me manda um e-mail que eu te retorno os slides, tudo bem? Aí eu coloquei aqui o seguinte, ó, o chuveiro, só para vocês lembrarem. Maior aquecimento, quanto mais quente você quiser o chuveiro, maior vai ser a potência que ele vai demandar e maior a corrente. Por isso que ele tem um consumo maior. Aqui em cima você encontra a potência do chuveiro, que é a potência máxima dele. Mas, vocês estão vendo que se colocar no verão aqui, o exemplo que ele deu, e você consome a potência do chuveiro na posição verão, é de 2.200 watts, porque ele esquenta menos. Na posição inverno, é 4.400 watts, que é quando ele esquenta mais. Por isso que tem a posição verão e inverno. Os chuveiros mais modernos, que são os eletrônicos que a gente fala, você não tem verão e inverno. Você vai mexendo um botãozinho e ele vai mudando a temperatura da água lentamente. Então, às vezes, você coloca no inverno, está muito quente. Às vezes, você coloca no verão, está muito fria. Não tem um meio termo, né? Aí depende do estilo do chuveiro. Isso aqui é um exemplo de um tipo de resistência. A resistência menor é quando a gente coloca a posição inverno. Pensa o seguinte, se eu tenho uma resistência menor e vai passar muita corrente, vai ter os elétrons, eles vão se chocar mais com os átomos. Então, consequentemente, o efeito Joule vai ser maior, ele vai esquentar mais. Já na posição verão, né, ele vai ter mais espaço, então a resistência vai ser menor. Alguns chuveiros utilizam o verão como sendo tudo e o inverno um pedaço. Aí depende do estilo do chuveiro. O que vocês têm que é importante saber no chuveiro é isso. Quando está na posição, quanto mais quente você tiver com a água, ele está consumindo mais energia elétrica e a potência utilizada é maior. Se a água estiver mais fria, ele está consumindo uma potência menor, consequentemente, o consumo vai ser menor, tá? Importante saber disso. Aí vamos no exercício. Um resistor ômico de resistência elétrica igual a 6 ohms é atravessado por uma corrente de 3 amperes durante 3 segundos. Encontre o valor da energia térmica dissipada pelo resistor durante os 3 segundos. Aqui, como ele falou energia térmica dissipada, a gente vai achar em Joule a resposta. Aí o seguinte, eu tenho os dados, né, que ele me deu. O resistor tem 6 ohms, a corrente que passa é de 3 amperes, o tempo é de 3 segundos e eu quero saber o consumo de energia elétrica. Então, primeiro eu preciso achar... Ele quer saber a energia, não é? Então, primeiro eu vou achar a potência desse chuveiro. Então, a potência, eu vou usar a equação onde tem corrente e resistência, que é essa daqui. Substituir, achei a potência 54 watts.
Aí, a energia... Olha bem, gente. Quem perguntou aí de converter o watt e segundo? É o watt para joule? Alguém não perguntou? O que é o watt? O watt é joule por segundo, tá? O watt é joule por segundo. Lembram lá no início? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Energia é joule, potência é watt e tempo é segundo. Mas o watt é joule por segundo, tá? Então, na hora de converter, é simples, é só você relacionar o watt a segundo. Aqui, ó, 54 watts, não é? Então, energia é potência vezes tempo. Potência, o watt não é joule por segundo? Watt é joule por segundo. Então, eu cancelo segundo por segundo, eu achei em joule. Vocês não precisam ficar tentando usar fórmulas malabarísticas, não. Só relacionar o watt e joule segundo, tá? Deixa eu fazer outro para poder ver se melhora. Ao comprar uma secadora de roupas, um consumidor resolveu calcular o custo mensal que teria caso ela funcionasse 4 horas por dia. Ele já sabia que o custo de 1 kWh de energia é de 25 centavos. Esse exercício é bem velho, tá? E depois de identificar que a potência da secadora é de 3,1 kW, ele pôde fazer seu cálculo. Que valor ele obteve? Ó, aqui um detalhe que eu não comentei lá atrás para comentar agora. Quando você vai calcular o consumo de energia elétrica, o tempo é sempre... Ó, presta atenção nesse detalhe, hein? O tempo é sempre o tanto de horas que o equipamento ficou ligado durante 30 dias, tá? Então, no caso aqui, ele comprou uma secadora e ela vai ficar ligada 4 horas por dia. Então, ó, o meu tempo na hora de calcular o consumo mensal vai ser o quê? Ela ficou 4 horas por dia. Então, durante 30 dias, quem pediu para entrar? Ih, gente, alguém pediu para entrar, mas sumiu aqui para mim. Tem que aparecer de novo. Ela ficou 30 dias. Sempre você vai calcular para 30 dias, tá? Então, se fica 4 horas por dia, você vai multiplicar por 30 para saber quantas horas por mês ela fica ligada. Ah, e o mês que tem 29, o mês que tem 31 dias? Não, o mês comercial é sempre 30 dias. Então, vocês vão sempre fazer as contas para 30 dias. Ah, ficou ligado 5 minutos por dia. Você vai converter isso, multiplica por 30, depois converte para hora. Por quê? Na nossa conta de energia é calculada em quilowatt-hora. Então, sempre tem que converter para tempo, tem que ser em horas, tá? E a potência sempre pode ser em quilowatt, quilo não é 1000, ou você pode converter no final, tanto faz. Então, energia é potência vezes tempo. Isso aqui os alunos sempre têm muita dificuldade de entender. No dia a dia, a conta de energia é em quilowatt-hora, apareceu. Tá? Quilowatt-horas e sempre para 30 dias. Então, energia é potência vezes tempo. A potência do equipamento em quilowatt, 3,1, né, K, né, porque é 1000. Tempo, o tempo em horas, né, durante 30 dias. E aí multiplica um pelo outro. Então, meu consumo de energia é 372 kWh.
Agora vão saber quanto que ele vai gastar em reais, né? Aí eu sei o seguinte, o problema falou que 1 kWh é 25 centavos. Faço regra de 3. 1 kW é 25 centavos, 372 é X. Aí, quando você multiplica cruzado, você vai ter o quê? R$ 93, que foi o consumo, né? Só dessa máquina. Entenderam como faz isso, gente? Essa parte ficou claro? Ou não? A gente tenta, né, professora? Eu fiz vários exercícios e coloquei lá no arquivo, eles resolvidos para vocês. Beleza. Mas vocês acham na internet também. Essa parte, gente, é importante vocês entenderem direitinho, porque não sei se vocês lembram, eu coloquei várias questões do Enem que trabalha potência e consumo de energia. Tá? Ana, qual foi a sua dúvida? A Ana Isabel falou que não está entendendo. Fala pra gente aí. Ai, gente, eu não coloquei nenhum exercício de... Hein, Ana? Gente, tá tudo bem aí? E eu não... Pera aí que eu vou colocar um exercício aqui já já para falar que acho que alguém perguntou sobre Joule, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo de mapa mental. Esse mapa aqui, ele falou de lei de Ohm e potência. Então, vocês estão vendo que ele associou a lei de Ohm, colocou todos os detalhes? O que eu acho que faltou nesse aqui é um pouco sobre a unidade de medida, de resistência, corrente, né? Mas é um exemplo de mapa mental. Está aqui onde eu tirei algumas figuras, referências. Eu vou. Alguém perguntou sobre. Deixa eu só pegar aqui um exercício de. Deixa eu ver se é esse aqui. Gente, vocês estão aí ainda? Está um silêncio? Estamos aqui, professora. Ué, professora, Engraçado, nós né? temos alunos do sexto, Quando, né? quando é aula normal, você pede silêncio. Agora tá todo mundo em silêncio, você pede pra gente falar. Silêncio Professor, tem hora, gente. É que vocês, na aula, muitas vezes vocês esquecem da hora de fazer silêncio e da hora de não fazer silêncio. Tá com saudade, né, professor? Pode falar, tem gente bagunçando a sua aula. Sim. aqui nós somos todos ouvidos. A ouvir. Uma Ô, coisa assim. gente, quem foi que me perguntou é, exatamente como transformar para Joule, não é? Quem foi? Volta Foi aí, a me fala aí Thaís. mais detalhes. Foi quem? A Thaís ou a Laís? Thaís? Thaís. É. Thaís, me fala mais sobre a sua dúvida para eu falar aqui, para eu comentar. Eu achei que eu tinha colocado um outro exercício que eu tinha pensado, mas não coloquei. Fala aí. Ela não tá Ih, mais ela aqui, saiu? não, professora. Acho que ela saiu. Ah, Você não tá aparecendo o nome deixa eu dela? ver. Deixa eu ver aqui. Thaís. Tá aqui mesmo, não. Gente, alguém tem alguma dúvida a mais? Hein? Ah, professora, você explica bem esclarecido, né? Mas assim, eu aposto que tem muita gente boiando ainda, mas né, Gente, a gente vai olha, fazendo o possível. eu quero pedir a vocês que vocês tentem estudar, porque nós estamos na seguinte situação. É isso. Nós não temos, eu não tenho como olhar para vocês, ajudar individualmente, tá? Vocês poderiam me mandar mais assim, professora, faz aquele exercício, foca nesse termo, porque às vezes eu posso escolher algumas coisas, colocar aqui, que não vai ser suficiente.
ou que não vai atender, né, a vocês. Entender